Opa pessoal, José Passos aqui, mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá aí de graça, não custa nada você se inscrever. E ao final desse vídeo também deixa o seu like aí, que também é de graça, beleza pessoal? Não deixa também de ativar o sino das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente passa aqui no canal sobre investimento, finanças e renda extra. Beleza? O assunto do vídeo de hoje é sobre o recente corte na nossa taxa básica de juros, tá? E o que isso vai impactar aí na macroeconomia nacional e nos seus investimentos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender por que isso acontece, tá, pessoal? O que é esse corte na taxa básica de juros, a nossa taxa Selic? Por que o Copom ele resolveu cortar a taxa básica de juros? Eu sempre falo o seguinte, a taxa básica de juros ela acompanha a inflação, tá? Então, se a inflação está muito baixa, né, e você tem um gap entre essa taxa de juros e a inflação, como a gente está vivendo agora, né, devido a vários fatores, principalmente a demanda reprimida, né, que está sendo ocasionada aí pela crise do coronavírus, então as pessoas não estão consumindo, né? Isso faz com que os preços comecem a cair, tá? Então a gente teve aí, por exemplo, maio, a gente teve uma pequena deflação, tá? E isso é muito ruim, tá? Sempre fala, se a inflação é ruim, a deflação é ainda pior, beleza? Então, como a gente tem esse gap, o que acontece? O Copom vai lá e corta a taxa básica de juros para estimular o consumo, né? A taxa básica de juros, pessoal, a taxa Selic nada mais é do que o preço do dinheiro, tá? Então, diminua a taxa básica de juros, o dinheiro ele fica mais barato, né? O crédito fica mais barato e as empresas conseguem mais crédito, né? O financiamento de projetos fica mais barato, isso é essencial. E as pessoas também têm um crédito mais barato e conseguem consumir mais, né? Então a diminuição da taxa básica de juros é para isso, né? Evitar a deflação e fazer com que a economia volte a andar. São os impactos disso, por exemplo, nos seus investimentos. Vamos lá. Se eu tenho uma diminuição na taxa básica de juros, logicamente, né, os investimentos, principalmente pós-fixados na renda fixa, né, que são o Tesouro Selic, aqueles investimentos que são baseados na taxa Selic, eles vão render menos, né? Então você não tem mais aquela boa rentabilidade na renda fixa, você tem que procurar outra opção para ter rentabilidade. Então acontece o quê? Um deslocamento, né, de investidores da renda fixa para a renda variável. Isso é inevitável, tá? Se a pessoa tiver dinheiro lá no Tesouro Selic como investimento, você vai estar perdendo dinheiro, porque a inflação ela vai estar corroendo esse patrimônio, tá? Não está rendendo mais do que a inflação. Então ocorre essa migração de investidores para a renda variável. Isso tende a valorizar os ativos da renda variável, né? Mais gente querendo comprar. Então, quando eu tenho um aumento da demanda de algum produto, de algum ativo, o preço desses ativos tendem a aumentar, né? É o que a gente espera que aconteça aí com a Bolsa de Valores, né? Se tem muita gente migrando da renda fixa, que hoje já não rende mais nada, né? Principalmente Tesouro Selic. É claro que existem pré-fixados, PCA+, estou falando aqui do Tesouro Selic, né, que já não rende mais nada, muita gente migrando, a poupança também que já está perdendo para a inflação, para a renda variável, a tendência é que os preços dos ativos na renda variável eles aumentem, tá? Qual é o outro impacto nos investimentos? Se a nossa taxa básica de juros interna, né, que é a taxa Selic no Brasil, ela diminui, o que acontece com os investidores estrangeiros? Os investidores estrangeiros não querem mais investir na renda fixa brasileira. Eles não querem mais deixar seu dinheiro aqui para render 2,25% ao ano, correndo risco no país emergente, por exemplo. Eles preferem tirar o seu dinheiro do Brasil, da renda fixa, e investir, por exemplo, em bonds de longo prazo americano, que vão render um pouco menos do que 2,25% ao ano, mas estão numa maior segurança, né? Não tem o risco Brasil envolvido, tá? Então isso acontece. Essa migração de dólares, né? Sai dólar do Brasil e volta dólar para os Estados Unidos ou para outros países, né? Outros países que eu digo são países com economias mais robustas que o Brasil, por exemplo. E qual que é o efeito disso? Se eu tenho uma saída de dólar, eu diminuo a oferta de dólar no mercado brasileiro. E qualquer ativo, né, que eu diminua a oferta desse ativo, o que acontece com o seu preço? Ele tende a aumentar. Então, a gente está vendo aí desde quando a taxa Selic ela vem sendo reduzida, o preço do dólar está sendo pressionado para cima, tá? Essa é uma tendência normal desse tipo de atividade. É claro que o governo brasileiro, através do Banco Central, pode fazer o quê? Jogar reserva cambial
no mercado, né? O governo ele pode injetar dólar no mercado para tentar aumentar a oferta de dólar no mercado interno e tentar diminuir esse valor do dólar. Mas a tendência é que com a diminuição da nossa taxa básica de juros, os dólares saiam daqui, vão para países fortes, né, países com economia consolidada, e a gente tenha essa perda no câmbio, né? O nosso câmbio ele começa a ficar mais fraco com isso. Beleza? Então, já entendemos aí a macro, né, o que funciona no macroeconômico, né, em relação a câmbio e em relação a movimentos de mercado. Pessoas saindo da renda fixa, da poupança, para a renda variável, para conseguir qualquer rentabilidade, né, porque aqui já não rende mais nada, você tem que ir para a renda variável. E com seus investimentos em si, por exemplo, reserva de emergência. Tá? Então muita gente me perguntou, cara, e agora? Eu tenho lá minha reserva de emergência no Tesouro Selic. O que eu faço? Não faz nada, tá? Você vai manter a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, ou no seu fundo DI, por exemplo, taxa zero, ou na sua Nuconta, que vai render 100% do CDI, ou até mesmo no CDB, que também rende 100% do CDI e tem ali a sua liquidez diária. Tá? Reserva de emergência é isso, pessoal. É liquidez e segurança. Tá? Não adianta você querer achar que reserva de emergência é um investimento. Você não está procurando rentabilidade ali. Você procura apenas liquidez e segurança. Tá? Não inventa de botar a sua reserva de emergência em fundos imobiliários. Tá? Eu já vi algumas pessoas falando, não, se você tiver um perfil mais arrojado, você pode colocar a sua reserva de emergência em fundos imobiliários. Não faça isso. Tá? Porque fundos imobiliários é renda variável. Em qualquer momento a gente pode ter outra crise, como teve em março, e o mercado ele desabar, assim como o mercado de fundos imobiliários, que é um mercado até menos volátil, tá, que o mercado acionário, mas ele caiu, né, chegou a cair aí 30%, 40% alguns fundos. Então, se você tiver sua reserva de emergência em fundos imobiliários, você iria presenciar a sua reserva de emergência cair aí 30%, por exemplo. Imagina só, momento de crise, momento que provavelmente você precisaria utilizar sua reserva de emergência para alguma emergência, você vê aquele dinheiro que era para te dar liquidez e segurança desmoronar. Então, não inventa de investir, né, de pegar a sua reserva de emergência e investir em algum ativo de renda variável. Contente com a reserva de emergência rendendo a taxa Selic, tá? Não tem muito para onde fugir, é isso daí, reserva de emergência não é investimento. Beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje era para falar sobre isso, tá? Nunca coloque a sua reserva de emergência em fundos imobiliários ou em qualquer outro ativo de renda variável e moedas também, tá? Não, vou colocar minha reserva de emergência dólar. Existe uma volatilidade enorme no dólar, você pode perder dinheiro, tá? Não faça isso, fique na segurança e na liquidez. É para isso que ela serve. Beleza, pessoal? Então, deixa o like aqui nesse vídeo, manda esse vídeo aí para seus amigos, familiares, no grupo do WhatsApp, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo também, tá? Sugestões para outros vídeos, o que você achou desse vídeo, né? Qual o impacto que você está vendo já dessa diminuição da taxa de juros aí nos seus investimentos. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.